Saudações, queridos, com a graça e a paz de Deus, no grato e doce amor de Jesus Cristo a todos. Eu espero que você esteja muito bem, que Deus dos céus te abençoe, prospere e guarde a tua vida. Agradeço também você ter clicado neste vídeo e peço gentilmente que fique comigo até o final. Amados, o tema que eu vou abordar é sobre o Dr. André Mendonça, ministro do STF, o tão famoso ministro terrivelmente evangélico, como assim ecoou nas manchetes quando ele entrou em evidência por causa deste cargo em que ocupa. Amados, eu trouxe um vídeo, está aí na grade, vocês podem assistirem, vou deixar no finalzinho desse vídeo, nos cards que vai aparecer. Eu fiz um vídeo mostrando, expressando a minha alegria e fiz alguns comentários sobre o Dr. André Mendonça, congregado na Central de Goiânia, exibiu uma foto para os irmãos verem e tal, o término do culto, ele participando. Bom, a esposa do Dr. André é nossa irmã na CCB, é batizada e frequente, congrega em Brasília, pelo menos assim as informações que chegam para a gente. Da parte do Dr. André, eu sei que ele tem uma raiz presbiteriana, mas ele congrega na congregação de vez em quando, e isso não aconteceu agora, assim que ele subiu para esse cargo de ministro do STF. Não, já acontecia antes, tá? Então, se alguém acha que isso é uma manobra política, como alguns apareceu fazendo comentários neste vídeo que eu falo para os irmãos, fizeram alguns comentários que isso é tudo manobra política, é para defender presidente, foi lá para defender o Bolsonaro, né? Para ganhar voto no meio da Irmandade. Ele não é um político, na verdade ele é um ministro, então diferente de político, vocês têm que saber distinguir. Eu sempre digo, é um canal de gente pensante, pelo menos o mínimo, o básico, né? Outro ponto, ele não se candidatou, o ministro é elegido, é escolhido pelo presidente que está facultando ali no exercício da sua função. Outro ponto, eu fiquei muito feliz por ele ser evangélico, cristão. São princípios e valores que nós precisamos que esteja num poder como esse. Já que os demais não são e são a favor de outras religiões, com matrizes totalmente diferentes da de Cristo, portanto os princípios e os valores são opostos às vezes, são antagônicos às vezes. E existe muita militância e muito viés. E aqueles que não gostam do presidente, que falam isso e aquilo, você não precisa gostar, fica tranquilo. Política, irmãos, não é um futebol para você gostar. Eu gosto do time tal, gosto do time fulano. Você viu pessoa discutindo sobre time? Nunca vai terminar essa discussão, porque é paixão. É paixão, a pessoa tem paixão pelo time. Então, independente do que acontecer, pode estar com o pior time, com a pior seleção que eles tiverem, perdendo, fazendo tudo errado, que a pessoa que torce para aquele time vai continuar torcendo. Isso aí é coração, é emoção. O que nós não podemos fazer é aplicar essa mesma métrica, essa mesma ótica na política. Não se faz isso. Não tem de estimação. Você desenvolve um amor pelaquela pessoa. Um amor no sentido da política. Com a pessoa, enfim, se tiver um relacionamento é totalmente diferente. Eu não estou nem falando amoroso, falando de amizade mesmo. Se tiver um relacionamento com a pessoa, é óbvio que você deva amá-la, deva falar de Cristo para ela, enfim, isso é ser cristão, isso é o mínimo, é o básico. O que eu quero dizer é o seguinte: nós devemos olhar sempre os pontos dos partidos, quais são as pautas que eles defendem, e se balizar pela Bíblia. Eu não tenho que gostar do político, eu tenho que ver quais são as propostas, se elas estão apoiadas, pelo menos, na Escritura, se elas fazem sentido para um cristão. Agora, se defende coisas totalmente anticristãs, como é que um crente vota num partido desse só porque não gosta do outro? Parece que por pirraça, então você está usando de novo emoção. Isso é burrice, no mínimo burrice, tá? Não precisa gostar de A nem de B. Tem que escolher aquele partido que defenda os princípios e os valores cristãos. Ponto final. É isso que nós devemos fazer. Sobre o ministro, ele congregou lá em Goiás, vocês não vão acreditar, mas eu achei comentários aqui abaixo do vídeo dele, de um irmão dizendo que todo aquele ministério deveria ser sentado, destituído do ministério, já que estão envolvidos com políticos. Uma pessoa dessa, no mínimo, ou ela fez só para causar polêmica, foi totalmente intencional, eu prefiro acreditar nisso, do que a segunda opção, que seria não ter nenhum neurônio operante naquele momento. No máximo o Tico e o Teco, talvez o Tico estava dormindo, o Teco estava sonolento. Não é possível que alguém faça um comentário desse.
Mas infelizmente está aí o comentário, a não ser que a pessoa remova. Bom, primeiro ponto, né, irmãos, que nós temos que se alegrar com isso, sim. É importante, mas tem muita gente também cética. Quanto ao ceticismo, eu acho natural. Ceticismo, não, eu não acredito, para mim isso aí, ele está atuando, é tudo uma manobra política e tal, por desconfiar. Ainda mais num país onde vivemos, é natural e até digo saudável desconfiar mesmo, acreditar é um problema, Bom, só que agora eu vou deixar um vídeo aqui passando para os irmãos, e esse vídeo eu tive que mexer muito, irmãos, vocês até me perdoem, eu escureci bastante, coloquei alguns efeitos ali passando tal, distorci a voz e aumentei a velocidade. Eu fiz isso aí tudo para ver se eu não incorro em nenhum direito autoral, tá? E eu vou colocar o vídeo no cantinho, vocês quiserem aumentar o brilho do celular, se for a tela do computador, porque está bem escuro, mas é o doutor André dando o próprio testemunho de como Deus assim falou com ele sobre este cargo em que ele ocupa agora. O Senhor falou na palavra dele, segundo ele conta, que vocês vão ouvir, ele estava numa galeria, num canto, e descrendo do que estava sendo pregado, porque da forma que o pregador pregava não convencia ele. E ele falou em pensamento entre ele e Deus que não cria que aquilo era a palavra de Deus. E o Senhor tomou a boca do pregador e disse: e você aí que não está crendo no que eu digo, no que eu prego? E o Senhor pregou na boca dele: eu vou te colocar num lugar, num cargo em que as leis do país serão mudadas por tua causa. Então ele conta este termo, este testemunho, esta obra que Deus fez. Com isso, nós que somos cristãos, que sabemos que o poder de Deus é infalível em qualquer esfera, ele opera quando e como ele quiser. Para Deus nada é impossível, e ele não perdeu as rédeas da nação, as rédeas do domínio sobre as coisas. Deus está no comando, independente de você achar que sim ou que não, Deus está no comando, ele não perdeu o comando. E isso fica muito evidente, né, que o Senhor, naquela época, ele já falou que fazia bastante tempo isso, naquela época o Senhor já tinha separado o André para estar operante nessas funções. Independente do desfecho da parte de Deus, ele o colocou lá. Óbvio que agora o André tem que estar balizado na justiça de Deus para tomar as suas decisões. Isso é importante, ele é um homem conhecedor da lei, é um homem culto, é um doutor da lei, está ocupando o cargo mais alto do setor jurídico, do poder jurídico judicial do país. Só que a baliza dele tem que ser o justo juiz, né? E a partir de agora que ele está lá, ele tem o seu voto, tem o seu poder, tem o seu peso ali, irmãos, e eu de novo estou expressando a minha alegria sobre isso, porque quem é que não quer que tenhamos mais tempo para desfrutar da liberdade religiosa enquanto aqui estivermos? Quem é que não quer que tenha um poder que nos defenda, que pelo menos dá uma chance de nós não sermos esmagados pelo viés progressista que quer silenciar a voz do Evangelho? Quem que não quer? Eu quero, irmão, continuar pregando o Evangelho, falando de Cristo e vendo os rostos, as faces, chorando pelo convertidos a Cristo, enxergando a sua miserabilidade e entendendo que ele precisa de Jesus Cristo. Se tem uma obra linda, é a obra de conversão, não do convencimento que a maioria dos evangelistas pregam por aí, que pregam o seu próprio testemunho. Vou deixar um recado aqui para vocês que são evangelistas: não evangelizem pelo seu testemunho, como dizendo, contando a sua história. Eu vou dar um exemplo bem extremo: eu era do mundo, caído nas drogas, nisso e naquilo, ou era um mendigo, que seja, com vício de bebida, e o Senhor me tirou de lá, me converteu, comecei a congregar, o Senhor preparou emprego, preparou esposa, preparou casa, família. Hoje eu tenho um bom emprego, um bom trabalho, uma empresa, uma boa casa, carro, tenho filhos, e Deus está sendo glorificado. Glória a Deus, Deus merece sim, é digno de ser glorificado por isso, mas isso não é um testemunho que se aplique na evangelização, porque por um equívoco muito grande você vai criar este gancho, este link, este anzol de fazer a pessoa querer vir para a instituição ou querer ser crente para ter o mesmo sucesso que você teve. Logo, ele vem com um viés equivocado, ele quer que Deus dê a ele alguma coisa pela obediência que ele está oferecendo. Então ele quer trocar a sua vida santificada por benções e prosperidade. Isto não é conversão, isso é convencimento, e é o que mais tem no meio do povo. Agora, a conversão se prega o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, você prega a história de Cristo, as boas novas de Cristo.
Saudações, querido. Eu vou deixar o vídeo rodando aqui para vocês assistirem sobre o testemunho do Dr. André de Mendonça. 2 minutinhos e pouquinho, você já ouve. Tá bem distorcido, o som alterado, a velocidade também, mas dá para entender perfeitamente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Aos 28 anos, mais ou menos, eu assisti um culto numa galeria ali em cima, uma igreja talvez 3 vezes maior que essa, e o pregador não podia me ver, nem me conhecia, porque não era a igreja que eu frequentava. E eu, em certo momento da palavra, duvidando daquilo que o pregador dizia, no meu coração, não que ele dizia alguma coisa para mim, mas duvidando em função da forma como ele pregava. E só eu e Deus sabíamos que eu estava com aquilo no coração em relação a ele. E eu com a Bíblia aberta enquanto ele pregava, sem que ele pudesse me ver, ele disse: "E você aí que está duvidando do que eu estou falando?" Eu fechei a Bíblia com medo. "É com você mesmo que eu vou falar." Eu morava em Londrina, nem Brasília eu conhecia. Meu filho nem nascido era. E ele disse: "Um dia você vai ocupar uma posição neste país." Ele não precisava me agradar, porque eu estava duvidando dele. "Um dia você vai ocupar uma posição nesse país em que leis serão mudadas por sua causa." Então, quando nós colocamos o nosso coração para se humilhar diante de Deus, Deus envia o seu anjo. Deus faz a obra. Por isso, senadores, por isso, senhor deputado, eu nunca duvidei. Não era por mim, era até apesar de mim, com o devido respeito, não era nem por vocês. E eu disse ao presidente: "Não é nem por causa do senhor." Eu sei que eu disse isso ao presidente. Essa história eu só contei à minha esposa dias atrás. Mas é porque Deus é um Deus de promessa. E quando Deus promete, Ele cumpre.